Olá, gente linda, é macumbeiro. Eu sou o Jackson Viana e muito obrigado por você estar no canal Umbanda Faz Bem. Se é a primeira vez que você entrou nesse canal e está vendo esse vídeo, já se inscreva, deixe seu like e no final deixe seu comentário. Se não gostar desse vídeo, não se identificou? Veja os outros, temos mais de 100 vídeos na playlist. Entra lá, talvez você se identifique com outro vídeo. O assunto que eu venho trazer hoje pode ser algum assunto polêmico. Pode ser assunto polêmico pra caramba. Eu nem sei se vocês podem fazer isso na casa de vocês ou não fazem, né? E como vocês já viram na descrição do vídeo, o assunto é doutrina de espíritos. Macumba, macumba, eu vi seu Zé Pilintra sentado na encruza. Eu vi seu Zé Pilintra sentado na encruza. Então vamos lá ao assunto. Doutrina de espíritos ou cuidar. Tem no espiritismo que chamam esclarecimento de espíritos. A gente chama que é ensinar aquele espírito que não tem ideia do que ele está fazendo, ele não tem ideia do que é o bem, do que é o mal. A gente doutrinar, ensinar, né? Então vamos por partes. Tem espíritos no terreiro que ele vem para pedir ajuda. Aí o que acontece? Nós temos que estar preparado. A gente que já é desenvolvido, já tem as nossas entidades, tem que estar preparado para aquele momento. Porque é um momento que você vai ter que dialogar com aquele espírito, conversar, tentar entender, né? E tem que dialogar muitas vezes com esse espírito, quase sempre, com amor, né? Você não pode guardar raiva, você não pode estar num estado ruim, na verdade. Se você estiver num estado ruim, por exemplo, você tá numa fase de separação com a sua esposa ou vice-versa, você tá meio desequilibrado, se você for pra cima desse espírito, ele pode muito te machucar, porque ele sabe o estado que você está. Mas é só ir sempre, tem que ir com cautela e perguntando, explicando, e justificar por que ele está naquele estado, aquele espírito, né? Tem espíritos que a gente chama de sofredor. Ele vem pedir ajuda porque ele está no escuro, no umbral, ele não enxerga. Então eles vêm pedir ajuda nas casas de umbanda, nos terreiros de umbanda, nas casas espíritas. Então esses espíritos, eles vêm atrás de ajuda. Tem espíritos como Egum, Quiumba, obsessores, que vêm geralmente para desestruturar terreiros, né? Que são chamados aqueles que são demandas, né? Que é feito algumas entregas para, sei lá, eu não consigo entender até hoje porque o terreiro tenta derrubar o outro, mas existe, né? Existe sim aqueles espíritos de demanda. É uma pessoa, um terreiro dá uma pinga ou uma farofa, e aquele espírito por tão pouco vem perturbar as pessoas, vem perturbar. E muitas vezes esses espíritos, eles conseguem desestruturar, eles vêm na verdade, e muitas vezes eles conseguem, se a casa não for bem estruturada, bem firmada. Ele vem para desestruturar a corrente mediúnica do terreiro. E se o terreiro não tiver suas forças firmadas, vai desestruturar. Caramba, não vai sair nunca, desestruturar o seu terreiro, né? Mas vou chegar lá no assunto da doutrina. E vem essa demanda. Geralmente essa demanda vem com um espírito forte. Demanda geralmente é um espírito. Eu não vou ficar classificando um espírito aqui. Eu vou falar, é um quiumba, é um zombeteiro, é um egum. Eu não vou dar classificação pro espírito porque a gente não consegue distinguir isso, além do sofredor, que ele vem sofrendo mesmo.
Ele vem chorando muitas vezes, o sofredor. Vem carregando algum karma, alguma culpa, né? Um sofrimento mesmo. Mas os outros não dá pra gente distinguir o que é um quiumba, um egum, um zombeteiro. Não dá pra distinguir assim. Mas é um espírito esperto, né? É um espírito esperto que muitas vezes ele vem pra atrapalhar, como eu já disse. Esse espírito, quando ele vem mandado, e esses espíritos ruins, eles vêm para ferir os médios que estão ali ainda despreparados. Esses espíritos vai colocar coisas ruins na mente daqueles médios, né? Que geralmente são os médios que chamam de médium esponja, ou aqueles que de transporte, os médios de transporte, que geralmente são os que têm os seus chakras mais abertos, os que permite, né? Todos os médios são de transporte, mas tem uns que tem aquela facilidade. E se não tiver um bom preparo para doutrinar esse espírito, o espírito vai atacar, ou geralmente não pode discutir com esses espíritos, também não pode dar razão para eles. Tem que ser muito apaziguador com esses espíritos. Por quê? Porque se você entrar na vibração daquele espírito, vibrar raiva, aquele espírito ele vai entrar no seu domínio. E ele entrando no seu domínio, você não vai conseguir mais ter o controle da situação. Eu muitas vezes, no começo da minha jornada, eu já perdi o controle com alguns egum não. Na verdade, eu perdi o controle com um, que foi um aprendizado para mim, né? Ele começou a me afrontar, começou a cuspir, começou a falar várias coisas, eu comecei a discutir com ele. E aí eu vi que eu fiz errado, eu tava fazendo errado. Na época meu pai de santo chegou e falou assim, ó, não é assim, calma aí. Vai lá, vai ali, descansa. E eu me senti fraco, sabe? Eu entrei no domínio do egum. E ele tratou esse caso e depois pra frente a gente conversou. E foi isso que eu aprendi, que a gente tem que tratar com amor, a gente não pode entrar na mesma vibração, que é isso que ele quer. Se for pra você ficar brigando, discutindo, isso daí ele já conhece, tem que mostrar o que ele não conhece ainda, esse espírito, que é o amor, que é o acolhimento, e trazer ele pra você, e mostrar que você pode fazer uma boa coisa pra ele, que você pode ajudar ele, ser melhor que aquilo, que aquela demanda que foi mandado. Porque geralmente os espíritos que são doutrinados são de demanda. E existe espírito doutrinado sim, a gente tem que doutrinar espírito sim. Falar, a gente é um ser que não tem capacidade de criar, doutrinar espíritos. Temos sim capacidade de doutrinar espíritos. A gente não vai doutrinar aquele Exu que já vem com nome, isso daí não se doutrina. O Exu já vem preparado. A gente vai doutrinar um espírito que ainda ele vai entrar numa falange, né? E geralmente esses espíritos ele vem ou da casa mandado, como eu já disse anteriormente, ou ele vem de algum consulente numa consulta. Ele vem. E o egum ele não pode ser atacado, porque assim, geralmente ele pode expor aquela pessoa que está negociando com ele, ou expor aquele consulente que está com ele. Que ele começa a falar um monte de besteira, né? Você é um lixo, você é uma vagabunda, você é um vagabundo, você não presta, vou te afundar, você não merece. E vai falando várias palavras de baixo calão, né? Pra pessoa ficar bem na vibração dele mesmo. A pessoa se sentir um lixo e ele conseguir ficar no domínio da pessoa, né? Mas tem alguns espíritos que são muito fortes, né? Eu venho numa jornada, eu fiquei muitos anos tratando desses espíritos no terreiro. Junto com a minha esposa e a gente e os pais de santo, tentando sempre fazer o certinho com esses espíritos. Já tratei espíritos de criança, já tratei espíritos que a gente chama Quiumbagira, né? Que ela tá numa fase que ela pode ser pombagira, mas ela prefere estar fazendo o bem ou o mal. Ela ainda não separa. A gente chama de Quiumbagira. A gente também já tratei... Hoje tem um espírito que a gente doutrinou, que eu admiro, eu gosto muito dele, eu acho o máximo. É um Exu Mirim da minha esposa, ele veio de uma demanda
Ele veio de uma demanda e a gente teve que doutrinar, teve que ensinar o que é certo para ele, o que é errado, o que não pode fazer dentro de um terreiro. E ele foi difícil porque ele não tinha um discernimento o que é certo e o que é errado. Mas tem. E sempre tem que esses espíritos que não se aceita a ser doutrinado ou trabalhar com o médium ou trabalhar com o terreiro, ele tem que estar sempre assim, a gente reza para aquele espírito que ele possa encontrar o caminho dele sempre, que ele consiga se encontrar no astral ou numa falange, ou que alguém mostre para ele que ele pode mudar esse espírito, a sua situação vibratória. Muitas vezes algum Exu meu ou algum preto velho, eles acolhem aquele espírito, mas muitas vezes é Exu Pombagira. Um Exu meu já de trabalho já acolheu alguns espíritos e colocou para trabalhar em alguma falange ou na própria falange do próprio Exu da Pombagira. Então, existe sim essa doutrina, né? E muitos pedem para poder entrar nessa vibração, tudo, eles já pedem uma pinga, um cigarro e etc, para poder reestruturar suas energias, né? Mas isso daí é muito do passado. Hoje em dia já não acontece mais esse negócio de ficar fazendo entrega para Egum, Quiumba, para você sair da frente do caminho dessa moça aí, eu faço uma entrega para você, né? Aí o que acontece? Aí volta lá no outra pessoa que mandou, me fizeram uma entrega de uma pinga e uma farofa. Aí o outro volta de novo porque ele deu 2 pingas e 2 farofas. E assim fica para lá e para cá. Então, o certo é você parar esse vai e volta. Aí você tem que dialogar com o espírito. E é aí que você começa a doutrinar ele, mostrando que ele está perdendo só tempo e ele não está evoluindo. Ele precisa evoluir. E negociar com esses espíritos não é fácil, porque ele pode muito bem te ludibriar, porque eles são espertos, né? Às vezes você vai falar assim, eu te dou uma pinga, aí ele consegue uma pinga, um cigarro, um charuto, uma farofa, e ele consegue ganhar tudo que ele quer. E tem uns que vai para te tapear mesmo, né? Não pode facilitar, porque tem uns quiumba que eles são tão fortes que eles arrastam diversos outros espíritos com ele. Você acha que você tá tratando só de um espírito, esse quiumba ele tá arrastando mais uns 100 com ele, né? Que vem para vem trabalhando junto com ele na negatividade. Então, para ele se entregar, ele tem que pensar nessa quase uma falange de espírito negativo que ele vem arrastando com ele, né? Hoje é isso daí, pessoal. Mas eu já com minhas entidades ou meus outros irmãos de corrente, pelo menos no outro terreiro anterior, que eu trabalhei muitos anos, tratávamos muito de espíritos e doutrinamos sim. E hoje a gente trabalha com um espírito que ele foi doutrinado pela gente. O doutrinado, eu falo com todo carinho que assim a gente mostramos para ele que o lado melhor era a evolução, a caridade. E hoje ele é o Exu Mirim da minha esposa, é um exemplo pra gente. Aprendo muito com ele. Eu vou falar muitas vezes dele aqui em muitos vídeos, porque ele traz muito aprendizado, esse Exu Mirim. Eu não vou citar o nome dele, porque ele não gosta que fale o nome dele, né? Mas ele é um Exu Mirim que veio de uma demanda muito forte. E a gente começou a fazer o ritual certinho com ele, explicando as coisas. Qual é o lado bom. E falar assim, não existe doutrina na Umbanda de espírito. Não existe doutrina para aquele espírito que já está doutrinado. Mas o espírito que ele vem de uma demanda forte, ele vem só com a negatividade, que só sabe fazer o mal, você faz o que com esse espírito? Manda ele embora? Aprisiona? É a melhor coisa aprisionar um espírito? Acorrentar? Trazer o Exu e o Exu junto, falar assim, vamos acorrentar ele? Prender? De primeiro início, não. Não, no primeiro caso, não se faz isso. Pode ser que existem situações que não tem jeito, né? Porque da Umbanda
e seus mistérios, eu não duvido de nada que possa acontecer. Tá certo, gente? E não existe também um tratamento, uma regra, um fixo, fala assim, pega o espírito aqui, fala isso e faz isso. Cada espírito que vem é diferente. A vibração que ele vem, a doutrina que ele vem, o estado dele vibratório. Às vezes ele vem de uma vibração muito, muito, muito negativa e é mais difícil de lidar. Ele é muito mais esperto, um é mais fácil de entender. Existe diversos tipos de vibração de espíritos. Mas a gente tem que estar sempre preparado com muito amor e carinho e prestes a fazer a caridade para o próximo irmão e para o próximo espírito que está ali, esperando ser tratado também com muito amor e carinho. Tá certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu respondo o mais rápido possível. Não deixe de encaminhar esse vídeo para os seus amigos, compartilhe mesmo no grupo do terreiro e mostra que gente linda é macumbeiro e umbanda faz bem. Um grande abraço e deixa aquele like. Seu like é lindo, igual você. Tchau.